entender como que surgiu essa febre das redes sociais e como que elas se desenvolvem, tá bom? Então vamos acompanhando aqui. A ideia anterior às redes sociais é o que nós chamamos de Web 1.0. Nessa época, a internet ela funcionava mais como uma transcrição do que nós conhecíamos como páginas amarelas. Então você tinha lá um livro onde tinha o endereço de qualquer tipo de serviço. E quando você precisava, você ia lá no índice e buscava o serviço que você queria. Então era um livro gigantesco com todos os endereços de serviços. A internet começa a trazer as coisas do mundo físico e a Web 1.0 é exatamente isso, é você consultar conteúdos na internet. Então era, vamos dizer assim, uma forma passiva da pessoa interagir. Então o conceito de interação passiva, ele só consulta interação passiva. Ele só consulta o conteúdo dos sites. Então você não tinha como interagir que não fosse acessando o site e navegando por ele. Tinha questão também de recursos técnicos, então vocês podem ver. Eram monitores de tubo ainda, a resolução de tela era muito limitada. O máximo que esses monitores chegavam à época era 420 pixels de largura. Existem depois esses monitores em HD, né, que vão chegar até 720 pixels. Já vi monitores desses até 3D, mas que não 3D sem óculos inclusive, mas que vão ser aposentados. Hoje todas as telas são telas planas. Você tem um navegador que era o Internet Explorer, que era o navegador padrão do Windows a partir do Windows 98, se eu não me engano, que tinha desbancado a Netscape, que foi um dos navegadores pioneiros da internet. Você tem outras questões surgindo, que são a questão da forma como o layout é desenvolvido. Então você vai estar em versões de HTML3 ou 4, se eu não me engano, nessa época. E você não vai ter outra forma de interagir. Então você só literalmente consome textos e imagens. E olha que as imagens eram bem difíceis, imagens de 1 mega, 2 mega. Eram hiper difíceis de você conseguir baixar, a página ia carregando. As conexões de internet ainda não estava começando a se popularizar a banda larga. Então nós estamos falando que a Web 1.0 era os primórdios da internet. Claro que há uma diferença entre a internet no Brasil e a internet lá fora. Então lá fora você está falando da década de 70 até a década de 90. O que vai ser primordial e vai ser conhecido por todo mundo é o e-mail. Então nada mais é do que você abre mão das cartas físicas e começa a ter a carta eletrônica, o e-mail. Então a ideia de comunicação, de levar um dado para o outro sem que você esteja fisicamente presente, é o começo da internet, do que você vai chamar aí de Web 0.0. Então essa transição de informação. Depois a Web 1.0 é quando você sai só de pontos fixos para ter páginas. Então agora você já tem um protocolo www. Essas páginas já estão hospedadas num servidor e podem ser acessadas por uma rede mundial de computadores. E é o conceito de Web 1.0. Então você vai ter esses textos. Entre esses textos eles vão ter uma questão muito importante que se chama link. Então o link, né, o que a gente vai chamar de hipertexto, permite que você navegue, e você vai ter esse conceito de interação agora, que você navegue entre textos. Então, se você tem um texto aqui falando sobre um assunto, e aí o assunto A, e você cita o assunto B, você consegue pôr um link e ir para o assunto B. Você não necessariamente precisa concluir aquilo que você está lendo. E aí você vai começando a criar as conexões de conteúdo na internet.
D, E. Vão começando a surgir serviços para que facilitem essa busca. A página amarelas tinha um índice lá no começo. Na internet você não vai ter os índices. Então o único jeito de você acessar um site é você saber. Claro que com o protocolo www a gente já está falando de DNS. Então é o que? O nome desse site. Então aquele nome bonitinho. Então www. O nome dos navegadores, antigamente aol.com.br. Esse nome bonitinho a gente chama de DNS, que nada mais é do que uma máscara para que a gente acesse o IP do servidor. Lembra? Se você acessar o seu roteador 198.0.1 é o IP padrão. Então cada endereço na internet nada mais é do que um IP de navegação. Só que para a gente conseguir consultar isso de uma maneira mais fácil, foi criado o DNS. O DNS é o nome do seu domínio no servidor. Então você dá um nome para que a gente consiga memorizar e divulgar. E mesmo assim, tinham milhares de sites e você só conseguiria saber se fosse informado o nome desse site do mundo físico. Então você recebia lá uma revista, um CD, alguma coisa que tinha esse endereço desse site. Você ia lá no seu computador, de madrugada, porque não pagava um pulso de internet só, e acessava esse site. Por que eu estou falando tudo isso aqui antes de chegar nas redes sociais? Que é para a gente se localizar em que momento que elas são criadas, qual é o tipo de interação que tem, como é que a gente pode entender elas e como que a gente vai entender como elas funcionam hoje. Então a gente tem que entender como que a gente sai do mundo físico e começa a interagir no mundo virtual. Muito bem. Passado todo esse evento de Web 1.0, começa a surgir o que nós vamos falar de Web 2.0. A Web 2.0, ela começa a entender que o usuário ele não deve só consumir o conteúdo, ele deve produzir esse conteúdo. Então, é quando vão começar a surgir os sites que a gente conhece como blog. Mas no comecinho, como também fotolog, se alguém já mexeu com isso, e qualquer variação disso, que eram sites dentro de sites. Então era uma ferramenta onde você conseguia colocar o seu conteúdo, criar um texto e publicar. Isso dentro de uma estrutura maior, que eram essas ferramentas, Fotolog, o blog, hoje mais conhecido como WordPress. Então você tinha estruturas de blog, isso é mais atual, tá? Então você tinha estruturas, o próprio Google tinha, né, estrutura de blog, para que as pessoas começassem a criar esses conteúdos. Então, além da criação desses conteúdos, vai ter uma outra coisa que é fundamental nesses blogs, que são as caixas de comentários. Então agora as pessoas não só vão ler o conteúdo, vão consumir esse conteúdo, como elas vão interagir. Vamos escrever direitinho aqui. Como elas vão interagir com esse conteúdo. E essa interação começa com os comentários. Hoje é algo super comum. Alguém comentar numa postagem de rede social é algo super simples. Mas isso aqui não. Era previsto assim, porque se tinha um comentário, você vai começar a criar uma parte por trás, que é a administração desses comentários. Você vai ter que apagar esse comentário, você vai poder editar esse comentário, você vai poder interagir com esse comentário, e a gente vai falar como isso vai surgir dentro das redes sociais e vai afetar completamente todos os sites. Então você começa a ter esse conceito de Web 2.0, onde a pessoa interage. E as redes sociais vão se desenvolver nisso. Antes do que seriam as redes sociais, teve outra coisa que se desenvolveu muito na internet, que eram os fóruns. Os fóruns
nada mais eram do que páginas como o Yahoo Respostas, e outros sites do tipo, né? Hoje o Reddit, de desenvolvedores, o Stack Overflow, onde você colocava lá sua dúvida, um assunto, e as pessoas iam comentando e conversando. Então você passa a conversa do mundo físico para o mundo digital, você chama isso de fóruns, e aí você poderia debater um assunto que você teria interesse com qualquer pessoa no mundo. Como é que isso era feito no mundo físico antigamente? Você tinha lá as colunas de classificados no jornal ou nas revistas, e você dizia, olha, quero me corresponder com pessoas que tenham interesse em tal assunto. Manda uma carta para mim. Então é meio arcaico, né? Então aí você começa a juntar essas pessoas, depois você acaba se juntando presencialmente, e aí você montava fóruns de discussão e coisas do tipo. Só que agora no mundo digital você pode falar com pessoas do mundo inteiro. Então, fazer o nosso mundinho aqui. Não, nosso mundinho não é assim. Fazer o nosso mundo aqui. Então você pode falar com pessoas do mundo inteiro sem necessariamente ter que se deslocar fisicamente. Então você tem o mundo inteiro conectado e você consegue debater esses assuntos. Por que eu estou falando de novo? Fórum e essa questão de você criar o seu site. As redes sociais vão ser a sintetização dessas duas coisas. Então você não vai ter mais um site seu. Você está começando a usar plataformas de terceiros, né? Começa essa ideia de que você pode usar uma plataforma de terceiros. Quando você antes, nessa época, para ter um site, você tinha a estrutura semelhante hoje, você tem que ter um domínio. Então você tem que ter um nome, um desses DNS aqui, né? Você tem que ter um nome desse. Depois você tem que pegar esse nome e hospedar ele em algum servidor. Isso você podia criar um servidor na sua máquina, podia contratar um serviço de hospedagem. Lá você vai configurar esse servidor, ele vai te dar um endereço de IP. E aí você vai atribuir que esse endereço de IP tenha esse valor de domínio. E você vai colocar dentro desse endereço de IP, dentro desse servidor. Vai ter lá sua pastinha. Vou falar assim que vai ficar mais fácil para você entender. Dentro dessa pasta você vai pôr os arquivos do seu site. E os arquivos que são lidos pelos navegadores, também conhecido como browser, navegadores, navegadores. Lembra que a gente falou lá atrás do Internet Explorer, que é esse navegadorzinho que está aqui mesmo nessa tela? Eles leem os arquivos que a gente chama de arquivos HTML. Então você põe lá o seu HTML e o navegador vai ler esses arquivos de marcação. Tudo isso é importante a gente entender porque estamos começando a entender como esse mundo funciona. E as redes sociais vão colocar um número muito grande de pessoas na internet. Até então só acessava a internet quem tinha um blog, quem consumia esse tipo de conteúdo. As pessoas navegavam mais por uma outra coisa que não era tanto a internet, porque também navegadores não abriam diversas abas e coisas do tipo. A gente usava mais os mensageiros, né? Então, quem conhece o ICQ, o próprio Messenger, antes de ser da Microsoft. Então, a gente usava esses mensageiros para falar com outras pessoas na internet, porque eles não tinham que ficar carregando um navegador, eram mais rápidos, você abria lá um programa no seu computador e eles ficavam abertos enquanto você executava outras tarefas. Então, você conseguia se corresponder com as pessoas, era em tempo real, então diferente do e-mail que você tinha
dominando o cenário de comunicação, os mensageiros eles vão ser em tempo real. Então você manda uma mensagem e consegue conversar com uma pessoa através de texto em tempo real pelo computador. Então essa questão de começar a ter páginas para que você conheça outras pessoas é um divisor de águas na internet, e é o que você pode até dizer que é uma web 2.1 ou alguma coisa do tipo, porque vai mudar a forma como as pessoas se comportam perante ao uso de tecnologia. Outra questão, os computadores começam a virar ferramentas de trabalho. Então, sei que pode ser meio estranho você ouvir isso hoje, mas houve uma época que o computador não era ferramenta de trabalho. Então você tinha muita coisa física ainda que era feito. Então você começa a transitar todas as coisas para o mundo virtual, trabalho, entretenimento e inclusive relacionamentos pessoais.